Pronto, agora venham aqui e observem o seguinte. Eu faço tudo para obter a diferenciabilidade, e assim que deve ser feito, sem usar o teorema da função inversa. Quando possível, use conhecimento que você já obteve a partir do teorema da função inversa. Então, você observe o seguinte, ó. Dado x, ó, observe aqui, ó. Se você pegar dado x pertencente a esse conjunto, ó, menos infinito, menos 1, união 1 mais infinito, antes de continuar, quem é secante de x, por definição? É 1 sobre o cosseno de x. Para todo x no domínio da secante, isto é, para todo x, tal que o cosseno de x é diferente de zero. Então, observe uma coisa, se o x pertence a esse conjunto, pergunto para vocês, tem-se? Primeiro, aonde está 1 sobre x? O inverso de x. Se o x é menor que menos 1, menor que ou igual a menos 1, ou maior ou igual a 1, o inverso de x está entre menos 1 e 1, e não é zero. Então, o inverso de x pertence a esse conjunto aqui, menos 1, 0, união 0, 1. Tá certo? Bom? Entendido? Entendido? E nesse conjunto aqui, você pode calcular o arco cosseno de 1 sobre x, porque o arco cosseno está definido para todo número nesse conjunto. E é claro que se o x não é zero, no intervalo menos 1, 1 fechado, o arco cosseno de 1 sobre x é diferente de quem? De π sobre 2, meu filho. De π sobre 2. O 1 sobre x não é zero. Então, o arco cosseno de 1 sobre x não é π sobre 2, porque quem é π sobre 2? É o arco cosseno de zero. Tá? Então, tá isso. E aí, você vai ter a seguinte coisa. Ó. Quem será o arco secante de x? O arco secante de x vai ser o arco secante de 1 sobre o inverso de x. Concorda comigo? Tá certo? O x não é zero. O 1 sobre x é diferente de zero. Tá? Não tem como ser zero aqui. Então faz sentido essa conta. E é claro que isso aqui é o arco secante de 1 sobre... Quem é 1 sobre x? É o cosseno do arco cosseno de 1 sobre x. Aula passada. Mas isso aqui vai ser, portanto, o arco secante de quem? Quem é 1 sobre o cosseno? É a secante. É a secante. Então, isso aqui vai ser a secante do arco cosseno de 1 sobre x. E aonde está isso que eu destaco como vermelho? Ó? O arco cosseno de 1 sobre x está onde? É diferente de π sobre 2. Melhor escrevendo. Isso aqui, o arco cosseno de 1 sobre x, ele pertence ao intervalo 0, π sobre 2 aberto, união, π sobre 2 aberto, π fechado. E observe, ó, observe essa igualdade aqui. Quem é o arco secante da secante de x? É x para todo x nesse conjunto aqui, que é onde está o que eu destaquei em azul. Então, isso aqui vai ser, isso aqui é o quê? O arco cosseno de 1 sobre x. Ou seja, vamos juntar, destacar bem a fórmula. Qual é a fórmula? Como é que fica a fórmula? Eu demonstrei que
dado x aqui, o arco secante de x é o arco cosseno de 1 sobre x. O arco secante de x é o arco cosseno de quem? De 1 sobre x. Dado x no intervalo menos 1, 1, diferente de 0, desculpe, dado x nesse conjunto aqui, que é o intervalo menos infinito, menos 1, união 1 mais infinito, o arco seno de x é o arco cosseno de 1 sobre x. Vai ao encontro, né, da inversa, né, porque a secante é a inversa do cosseno. Aí a função arco o quê? Que arco seno? Arco secante. Eu escrevo coisas que até eu duvido. Arco secante de x é o arco cosseno de 1 sobre x. E daí sai a diferenciabilidade do arco secante, porque pela regra da cadeia, se o x for diferente de 1 e o x for diferente de menos 1, essa função aqui, essa composição, é diferenciável em x. Tá? E você tem a derivada do arco cosseno. Então a conclusão que você chega é o seguinte, ó. A conclusão a que você chega é a seguinte. Daí, pela regra da cadeia, dado x, não vai caber aqui, dado x pertencente ao intervalo menos infinito, menos 1, aberto, união 1 mais infinito, o arco secante é diferenciável, diferenciável em x, valendo a seguinte forma. Então vamos ver, quem é a derivada do arco secante em x? É a derivada dessa composição. Mas lembrando, quem é a derivada do arco cosseno em x? Quem é? É menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x2, não é isso? Qualquer que seja x no intervalo aberto menos 1, aonde 1 sobre x vai estar se o x estiver aqui. Tá certo? Entendeu? Entendeu? Então, o x... Então, isso aqui vai ser, vamos ver. Então, é a derivada do arco cosseno aplicada em 1 sobre x. Então, isso aqui fica menos 1 sobre raiz quadrada de quê? De 1 menos, vou colocar aqui, 1 sobre x ao quadrado. Vezes a derivada de 1 sobre x, que dá quanto? Menos 1 sobre x2. Concorda comigo? Comigo? Então, pela regra da cadeia dá isso. Agora vamos desenvolver isso aí. Desenvolvamos isso aí. Tá? Então isso aqui, ó, olha aqui. Se você fizer a conta aqui, uma conta rápida, menos com menos, né? Vai embora, dá mais. Então isso aqui fica, ó, vai ficar o seguinte, vai ficar aqui, fica 1. Olha, aqui fica 1 sobre x2, tá? Aí fica x2 menos 1 sobre x2. Vou botar aqui, vamos aí. Então essa conta ficará o quê? x2 menos 1 sobre o quê? x2. Vezes quanto? 1 sobre x2. Agora, esse x2 daqui, ele sai da raiz quadrada como módulo de x. De modo que isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 1 sobre
Aí, ó, raiz quadrada de 1 menos x2, vezes, aí, ó, eu trago esse x2 para cá, fica x2 sobre quem? E esse x2 que cai fora no denominador, né, ele sai como módulo de x. E quem é x ao quadrado sobre o módulo de x? Não esqueça que x ao quadrado é a mesma coisa que o módulo de x ao quadrado. E quanto é que dá módulo de x ao quadrado sobre o módulo de x? Módulo de x. Então isso aqui dá quanto? Dá 1 sobre o módulo de x vezes raiz quadrada de 2 menos 1. Tá certo? Hã? Não, desculpe, eu que troquei aqui, que é x2 menos 1. Eu escrevi errado aqui, tá? Aqui é x2 menos 1. Aqui que eu havia escrito errado, né? Que é x2 menos 1. Justamente, ó, porque o x está aqui, ó. Raiz quadrada, x2 menos 1. Ou seja, daí, vamos colocar a fórmula aqui. Daí, o arco secante, tá? Assim, a função arco secante, ela é diferenciável aonde? No intervalo, no conjunto, menos intervalo não, porque é a união de dois intervalos. Menos infinito, menos 1, união mais infinito, com... Então, quem é a derivada do arco secante em x? Quem é? É 1 sobre o quê? Módulo de x vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Qualquer que seja o x pertencente a esse conjunto. Menos infinito menos 1, união 1 mais infinito. Está aí a derivada do arco. Do arco o quê? Do arco secante. Tá? Derivada do arco secante dá isso aí. Agora, observe uma... Então vamos lá. Então você já sabe. Derivada. Observe, ó. Vamos lá, pessoal, fazendo as contas. Agora aplicando as fórmulas de derivação. Olha, eu não sei como vocês farão para isso, mas vocês precisam memorizar de onde sai a definição das funções trigonométricas inversas. Você precisa saber de quem o arco seno é função inversa, de quem o arco tangente é função inversa, de quem o arco secante é função inversa, para saber usar essas funções. Inclusive quando estiver programando, tá? Se precisar fazer isso. Vocês que são da computação. Então, observe uma coisa. Bem, antes de observar, vamos aplicar a fórmula. Para f de x igual ao arco secante de x2 mais cosseno de x2 mais 1. Quem é a derivada de f em x? Quem é, hein? Ó. Composição. Regra da cadeia. Para derivar. Então isso aqui quem é? 1. Vamos lá. Vai ficar grande, não vai? Vai ficar 1 sobre o quê? Módulo de quem? x2 mais o quê? Cosseno de x2 mais 1. Tá certo? Tá bom? Vezes o quê? É a derivada do arco secante aplicado nisso aqui. Vezes raiz de quem? De x2 mais cosseno de quem?
x2 mais 1. Tudo isso o quê? Ao quadrado menos 1. Isso aqui é a derivada do arco secante aplicada no seu argumento. Vezes a derivada agora do argumento do arco secante. Fica quanto? 2x mais a derivada do cosseno. Quem é? Menos o seno. x2 mais 1 vezes 2x. Pega na cadeia de novo. Falta alguma coisa? Não. Tá certo? Derivada, o que está aqui primeiro, é a derivada do arco secante aplicada no seu argumento, regra da cadeia, tá certo? Vezes a derivada do argumento do arco secante. Outra coisa, quem é, portanto, a integral de 1 sobre módulo de x vezes raiz quadrada de x2 menos 1, integral em x. Mas presta atenção. Por causa disso, quem é essa integral? Quem é? Arco secante de quem? De x mais uma constante. Tá certo? Mas o que eu quero é essa. Eu quero essa. Essa que eu quero. Então, quem é essa integral? 1 sobre x. Tá? É simples. É só você observar a seguinte coisa. Ó. Tá? Ó. Seja vamos lá. Olha um caso. Vocês estão lembrados do logaritmo? Derivada do logaritmo natural em x é 1 sobre x para todo x positivo, porque o logaritmo, o domínio, é o conjunto de números reais positivos. Mas aí eu vou para a integral de 1 sobre x. Mas quando eu vou integrar 1 sobre x, o x varia em todos os reais não nulos, no conjunto de números reais não nulos. Então, o que é a integral de 1 sobre x? Logaritmo natural de quem? Do módulo de x. E é o que acontece algo semelhante aqui, ó. Seja g de x igual ao arco secante do módulo de x. Tá? Arco secante do módulo de x. Tem o mesmo domínio da arco secante. Tá certo? Isso aqui é igual a quê? Tem-se. Essa função tem o mesmo domínio da função arco secante. Só que g de x, quem é? G de x é quê? É o arco secante de x. Se o x é o quê? Maior que ou igual a 1. Certo? E é o arco secante de quem? De menos x. Se o x é menor que ou igual a menos 1. O domínio da arco secante, né? Envolve módulo de x. O módulo de x precisa ser maior que ou igual a 1, mas aí basta o x ser maior ou igual a 1 ou o x ser maior que ou igual a 1 ou menor que ou igual a menos 1. Então, se você olhar para aqui, daí g é diferenciável, a função g é diferenciável
no intervalo 1 mais infinito aberto, ó, x maior que ou igual a 1, mais infinito aberto, mas 1 não é. Tá? Agora você sabe quem é a geninha de x, quem é? Deriva isso aqui já você já sabe. É 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos qualquer que seja o x maior que 1.